quem fala é o professor Bruno Sampaio. Vamos lá para uma questãozinha de física. Numa festa ao ar livre, uma criança, em meio às brincadeiras, perde seu balão cheio de um gás ideal que cai em um lugar exposto ao sol. A mesma criança que o perdeu encontra-o e percebe que ele está mais cheio. Isso aconteceu porque, com o calor do sol, letra A, as moléculas do gás ficaram mais agitadas, aumentando a pressão. B, a massa das moléculas aumentou, aumentando a pressão. C, a energia cinética das moléculas diminuiu, aumentando a pressão. D, o aumento da pressão ocorreu por um processo adiabático, portanto, manteve a temperatura constante e variou o volume. E letra E, o aumento da pressão ocorreu por um processo isotérmico, portanto, a temperatura e o volume também variaram. Então vamos lá, vamos avaliar essas situações aí. Se você observar, letra A, as moléculas de gás ficaram mais agitadas, aumentando a pressão. Como que a gente pode avaliar isso daí? De acordo com a equação de Clapeyron, nós temos que PV é igual a nRT, onde o P representa a pressão, o V é o volume do gás, o N o número de mols, o R é a constante universal dos gases ideais e o T é a sua temperatura. Quando esse balão ele fica exposto ao sol, ele vai receber calor e isso vai fazer também com que a sua temperatura aumente. Se desse lado da igualdade eu tenho um aumento, para manter igual, do outro lado tem que aumentar também. Agora, pode aumentar a pressão ou pode aumentar o volume. O que acontece com o gás quando ele é aquecido? As moléculas elas vão ficar mais agitadas e elas vão tentar se afastar umas das outras, por conta dessa agitação. Só que isso só vai ser possível se elas estiverem livres para poder sofrerem essa expansão. Só que elas estão dentro de um balão. A princípio, como ele estava um pouco mais vazio, o que vai acontecer é que elas vão tentar se expandir e vão conseguir. Isso vai fazer o balão ficar mais cheio. Porém, essa expansão não é uma expansão livre. Você tem ali as paredes do balão, evitando que o ar, que está ali dentro, que o gás que esteja ali dentro, se expanda cada vez mais. Então isso também acarreta no aumento da pressão. Então vai acontecer três mudanças aí. A gente vai ter a temperatura subindo pela exposição ao sol, a gente vai ter o volume aumentando, tanto que ficou com o balão mais cheio, mas ainda assim, como não é uma expansão livre, tem ali as paredes do balão, evitando que ele se expanda cada vez mais, ele também sofre um aumento da pressão. E na letra A diz exatamente isso. As moléculas do gás ficaram mais agitadas, aumentando a pressão. Faz sentido e está de acordo com o que vai acontecer aí nessa expansão. Então, letra A é o seu gabarito. Agora vamos avaliar as outras alternativas para ver qual é o problema delas. Letra B. A massa das moléculas aumentou, aumentando a pressão. Para a massa das moléculas aumentar, alguém tinha que estar bombeando gás ali dentro desse balão. E em nenhum momento isso foi dito. O balão está ali amarrado e ninguém mexeu nele. Então a quantidade de gás que tem ali dentro é a mesma do início ao fim. Se não aumentou a quantidade de gás, não tem como aumentar a massa dele. Então essa alternativa está descartada. Mas é claro, se alguém tivesse bombeado mais gás ali dentro, a massa dele teria aumentado. Isso poderia gerar sim um aumento na pressão, mas não foi o que aconteceu. Letra C. A energia cinética das moléculas diminuiu, aumentando a pressão. Quanto mais quente as moléculas estiverem, mais energia cinética elas terão. Como o gás está sendo aquecido, a energia cinética das moléculas não pode ter diminuído, ela está aumentando. Letra D. O aumento da pressão ocorreu por um processo adiabático. Processo adiabático é um processo que não troca calor com o meio externo. E a gente sabe que ele está exposto ao sol, então ele está recebendo calor do sol. Portanto, manteve a temperatura constante e variou o volume. Outro problema, ele não manteve a temperatura constante. Ele vai aquecer quando ele receber esse calor do sol. Letra E. O aumento da pressão ocorreu por um processo isotérmico. Novamente, teve mudança na temperatura do gás. Processo isotérmico
é um processo em que a temperatura é mantida constante, ela não muda. E olha o complemento para ver como fica mais grave ainda o erro dessa alternativa. Portanto, a temperatura e o volume também variam. Se a temperatura varia, não se trata de um processo isotérmico, uma coisa conflita com a outra. Então, a única alternativa aí que está batendo certinho com o que está acontecendo ali é a letra A.